Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a todos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta a mais um vídeo do canal Jesus Vem, o Tempo Acabou. Para quem não me conhece, meu nome é Alessandra e eu gostaria de pedir a vocês que não são inscritos ainda neste canal, que se inscrevessem no canal, que deem like no vídeo se vocês gostarem do estudo e que ativassem os sininhos das notificações para que vocês sejam notificados todas as vezes que tiver vídeo novo do canal. E façam um comentário, ainda que seja um comentário breve ou simples, para que esse vídeo ele tenha relevância, né? Que o YouTube entenda que ele tem importância para outras pessoas e que ele venha ter esse engajamento de ser levado a mais e mais pessoas. Eu peço isso a vocês de todo o coração, para que a palavra do nosso Deus ela possa alcançar mais e mais pessoas, tá bom? Desde já eu agradeço a todos vocês. E hoje nós vamos ter mais um estudo importante aqui no canal. Nós vamos falar sobre a multidão vista no capítulo 7 de Apocalipse. Quem é essa multidão? Quem são os glorificados de Apocalipse 7 e 9? Nós vamos falar sobre isso hoje e vamos entender mediante a palavra, né? Quem são? Porque a palavra, ela explica a própria palavra. Tudo que está descrito na palavra, ela é complementada nos próprios textos bíblicos, né? Aquilo que está em Apocalipse, principalmente, a gente encontra essa confirmação dos escritos no livro dos profetas, que são as profecias do Antigo Testamento, que testificam também falando sobre os últimos dias, assim como o livro de Apocalipse, certo? Então nós vamos buscar na palavra entender, não o que eu acho, não o que você acha, não o que nós achamos, mas o que está descrito na palavra, porque existem muitas interpretações a respeito disso. Os pós-tribulacionistas concordam que seja a igreja e dizem, olha, a igreja estava dentro do período da grande tribulação. Os pré-tribulacionistas sempre pregaram, não, esta não pode ser a igreja, porque está dizendo lá que eles estão vindo da tribulação. Vamos analisar isso, vamos entender de fato e de verdade. Não sobre pré nem pós, mas o que é que a palavra nos diz. Porque existe um contexto único na palavra. O cumprimento das profecias serão de uma única forma. Então, por mais que existam várias interpretações de entendimentos de homens mediante a palavra, nós vamos buscar pelo Espírito Santo entender o que está descrito na palavra e que nos aponta, por esta revelação que o Espírito Santo nos dá da palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, para onde que ela nos aponta, tá bom? Nós vamos começar, então você que quiser acompanhar a leitura, Apocalipse 7, versículo 9. Vamos ler e vamos entender o que o Senhor estava nos dizendo aqui, o que o Senhor queria nos mostrar, ou o que é que o Senhor estava mostrando para João naquele dia, quando foi revelado o Apocalipse para João na ilha de Patmos, certo? Então vamos lá, vamos começar, versículo 9. Depois destas coisas vi, eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Então a gente já sabe que é uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Então a gente vê aqui já alguns pontos que dão para nós já uma ênfase do que estava sendo dito aqui, o que estava querendo nos mostrar aqui. Então são muitas pessoas, uma multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então é uma quantidade de pessoas que engloba toda uma multidão de todas as nações da terra e que estavam diante do trono de Deus e diante do Cordeiro. Olha que coisa gloriosa, estavam na presença do Deus Pai e do Cordeiro Santo e estavam vestidos de vestiduras brancas. Vamos analisar o contexto de vestiduras brancas e vamos entender quem veste vestiduras brancas. Quando a gente vai para Apocalipse no capítulo 3, a gente consegue ter um primeiro entendimento a respeito disso, certo? Apocalipse 3, versículo 5. 3, 5. Vamos ver aqui. Eu vou ler o 4 para a gente poder entender o contexto e na sequência eu já leio o 5, certo? Aqui está falando da igreja de Sardes. Vamos lá, 3, 4. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras
e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então, aqueles que vão andar de branco com o Senhor Jesus por serem entendidos por Deus como dignas, são aqueles que não contaminaram as suas vestiduras. Então, o fato de as pessoas terem vestiduras contaminadas, contaminadas o que significa? Pelo pecado, ou seja, estar vivendo na prática do pecado, ou estar vivendo uma vida que não condiz com aquilo que a palavra do Senhor nos manda, faz com que essas pessoas não tenham a condição de ser estes daqui, que estarão de branco, vestidos de vestiduras brancas, e andarão com o Senhor, pois são considerados dignos. Vamos continuar. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, o confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, a gente está vendo aqui que um dos pontos que aponta para a igreja do Senhor Jesus, para a noiva do Cordeiro, aquela que é entendida como noiva, porque a noiva, ela tem as vestiduras brancas, porque é entendido que ela é pura, que ela ainda que é casta, que é alguém que está com as suas vestes limpas, por isso veste branco, por isso a igreja do Senhor Jesus é tida como a noiva do Cordeiro, veste branco, pureza, lavados, né? O sangue de Jesus está nos aprontando aqui um ponto que nos dá a entender que aquela multidão é a igreja. Então nós temos um ponto já importante, eles estão vestidos de vestiduras brancas. Quem veste vestiduras brancas? A igreja do Senhor Jesus. Aí a gente vai para Apocalipse 19, a gente vai ficar passeando um pouquinho na palavra para a gente entender a respeito das vestes brancas, certo? A gente vai para Apocalipse 19, no versículo, vamos ver aqui, 7, 9 e 7. Alegremos-nos e exultemos, e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Resplandecente é aquele que resplandece, se resplandece como luz, é porque é branco, puro, né? Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Tá, então nós sabemos aqui que está dizendo para nós que a noiva do Cordeiro, que aqui das bodas do Cordeiro vai se tornar a esposa, que aqui já estava ataviada, ou seja, já estava pronta, né? Já estava totalmente vestida para este momento, pronta, ataviada, ela também veste vestiduras brancas. Aí a gente vai aqui para a continuação do capítulo 19, a gente vai aqui para o versículo 14. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montados nos cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Então, nós vemos aqui que a igreja do Senhor Jesus, que virá com ele no dia em que ele descerá para proclamar o juízo de Deus, ou o juízo do Cordeiro, ou o grande dia do Senhor, sobre todos aqueles que, junto com o anticristo, né, neste reino que será os últimos 7 anos do reinado do homem na terra, estarão totalmente contrários a Deus, totalmente em abominação ao Senhor, e o Senhor descerá para fazer com que este juízo seja proclamado. Eles vêm com o Senhor vestidos de vestiduras brancas e pura, certo? Então, nós já estamos vendo aqui também que a igreja do Senhor Jesus veste vestiduras brancas. Vamos continuar para a gente poder entender ponto a ponto, certo? Aqui está dizendo que eles vestem vestiduras brancas e que estão com palmas nas mãos. O que significa palmas nas mãos? A gente vai entender isso aqui também, porque isso aqui também tem um contexto muito importante com relação a explicar quem é este povo, quem é esta grande multidão. A gente vai para Deuteronômio 16. Deuteronômio 16. E a gente vai entender, falar um pouquinho sobre palmas nas mãos. Deuteronômio 16. 16, 13. Então tá, vamos lá. 13. A festa dos tabernáculos. Celebrá-las por 7 dias, quando houveres recolhido a tua eira do teu lugar. Então a gente sabe que a festa dos tabernáculos é a festa a última festa que acontece das 7 festas que
existem, que o Senhor proclamou como festas do Senhor, ela é a última festa, a festa dos tabernáculos, né? Ou a festa das cabanas, que significa justamente a última colheita, porque existem colheitas feitas, né, no período agrícola do povo de Israel. A primeira colheita, que é conhecida como a festa das primícias, que é a colheita da cevada, que acontece na Páscoa. A colheita do trigo, que acontece na festa de Pentecostes, que é a segunda festa das primícias. E a última festa das colheitas, que é para justamente comemorar toda a última colheita destas cega, ou dessas plantações que são feitas de ano a ano, é a festa dos tabernáculos, que também é uma festa de colheita. A gente vai para o versículo 15 para a gente ver como que é verdade. Ainda falando sobre a festa dos tabernáculos. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar em que o Senhor escolheu. Porque o Senhor teu Deus há de abençoar-te em toda a tua colheita e em toda a obra das tuas mãos, pelo que de todo te alegrarás. Então a gente sabe que esta festa, ela era uma festa de colheita, e o que é que vão estar comemorando aquele povo que estará com palmas nas mãos? Será que terá sido a colheita? A grande colheita, a colheita do Senhor, a colheita da igreja, o arrebatamento da igreja? Nós sabemos que o arrebatamento da igreja é apontado para nós, em todo o contexto bíblico, como uma colheita. A colheita do trigo, a colheita daqueles que serão levados para o Senhor. Então, aqui está dizendo para nós que é uma festa de colheita, essa última festa, certo? Mas vamos continuar para a gente poder entender. Aí a gente vai para Levíticos 23, 40. Levíticos 23, 40. Vão acompanhando comigo para vocês entenderem. Levíticos 23, 40. A gente vai explicar ponto a ponto, porque é assim que a gente compreende a palavra, não é dedução própria. A gente tem que analisar o que está descrito. Por isso a importância da gente buscar conhecer as Escrituras. Levítico 23, 40. Então vamos lá. 23, 40. Aqui também está falando sobre a festa dos tabernáculos, do 33 em diante. 23 do 33 em diante, vamos para o 40. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ou de palmas, né? Ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiros, e por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Então, na festa dos tabernáculos, era comemorado com folhas. Eles pegavam folhas de árvores frondosas, de palmeiras, e de árvores frondosas, salgueiros de ribeiro, para comemorar nessa festa. Nós sabemos também que a festa de tabernáculos, ou a festa das cabanas, ela é uma festa em que o povo de Israel ele deveria construir cabanas e passar 7 dias morando em cabanas, para comemorar a representação de quando eles foram tirados do Egito e passaram pelo deserto e moraram em cabanas. Que assim como eles estavam morando em cabanas, o Senhor também estava no meio deles no tabernáculo, que também era uma cabana. E esta representação significa, o que é tabernáculo? Significa que o tabernáculo de Deus estava no meio deles, ou seja, eles estavam tabernaculando com o Senhor, ou o Senhor tabernaculando com eles, ou seja, morando com o Senhor. Então, a gente consegue entender aqui que aquele povo estava ali comemorando, vestido de vestiduras brancas e com palmas nas mãos, justamente uma festa em que se alegravam, porque estava sendo dito para eles ali que eles tinham ido tabernacular com o Senhor, ou o Senhor estaria tabernaculando com eles para sempre, porque o tabernáculo do Senhor diante deles ali era eterno. Mas vamos continuar para a gente ver se isso faz todo sentido mesmo? A gente vai para agora, só um minutinho, Apocalipse 21. Eu vou deixar para ler esse Apocalipse 21, mas para depois, para vocês verem a confirmação de tudo isso, né? Eu ia ler agora, mas não vou ler não. Eu vou continuar aqui lendo a passagem de Apocalipse 7. Eu ia ler 21, mas vou esperar, porque ela faz um contexto de vários pontos aqui. Apocalipse 21. A gente vai para lá daqui a pouquinho. Vamos continuar. Então, a gente já leu o versículo 9, certo? Que eles estavam de vestiduras brancas e com palmas na mão. E clamavam com grande voz, dizendo: ao nosso Deus
que se assenta no trono e ao Cordeiro, pertence à salvação. Então, eles estavam comemorando ali a salvação. Salvação que pertence a Deus Pai e ao Cordeiro, que estava sendo estendida para eles. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono. Os anciões e os 4 seres viventes diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Continuando. Agora é o 13. Um dos anciões tomou a palavra dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E da onde vem? Então, aquela grande multidão de todas as tribos, povos, línguas e nações que estavam vestidos de vestiduras brancas, foi colocado diante de João uma pergunta: quem é esse povo que se veste de vestiduras brancas? E aí continua. João respondeu: Respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então vamos lá. Está dizendo para nós aqui: são estes os que vêm da grande tribulação. Este é o ponto que causa toda a polêmica, né? Que a gente sabe, tanto que aquilo que eu expliquei já entre os pós e os prés. Só que vamos analisar o que é que estava sendo dito para João. Certo? O que é que estavam querendo dizer? Não é o que eu acho, não é o que você acha, é o que estava realmente querendo ser dito aqui. O que está escrito no original grego? De que forma foi escrito? O que era que estava querendo ser explicado aqui? A gente precisa entender isso para poder entender a palavra. Então, muitas vezes as traduções feitas na Bíblia, elas nos remetem a mudanças, às vezes pequenininhas, que mudam todo um contexto. Eu vou até citar para vocês uma coisa aqui. Lá no livro de Zacarias, se eu não me engano, aqui é no capítulo 5, capítulo 5 de Zacarias, tem uma passagem que, para aqueles que gostam de estudar profecias, as pessoas devem conhecer, que fala sobre o rolo voante, voando, né? E sobre uma mulher com asas. E ali a tradução ela é feita de uma forma que a gente não consegue entender o que é que Zacarias estava vendo. São as visões de Zacarias, né? Logo no princípio do livro de Zacarias tem algumas visões, e no capítulo 5 fala do rolo voante e fala desta mulher com asas, né? E aí, eu vendo um vídeo, inclusive, eu vi esse vídeo no YouTube, tá no YouTube, para quem não assistiu ainda, eu vou deixar no card, vou colocar esse vídeo aqui no card para que vocês vejam o quanto é importante e a necessidade de buscarmos o original, tanto do grego para o Novo Testamento, como do hebraico para o Antigo Testamento, quando existe algo que a gente não consegue entender, que existe uma polêmica naquilo que foi colocado ali, que não faz com que a gente consiga compreender o que está querendo dizer para nós aquela profecia. E este vídeo com esta mulher, ela foi citando, eu não vou dar explicações, vou colocar o vídeo para quem quiser ver, né? Porque a explicação é dela, não minha, mas eu vou citar, porque eu achei muito interessante, é que justamente na hora que está se falando ali, a tradução foi colocada mulher com asas, a tradução ali, por causa do hebraico, ser uma língua que não tinha vogais, né? Não tem vogais, só consoantes. Hoje em dia, na língua moderna, eles ainda criaram algumas regras, né, de escrita que fazem com que você consiga diferenciar quando vai ser o A, o E, o I, o U, quais vogais que seriam colocadas ali para poder ser entendido o que está escrito na palavra, mas o povo antigo, eles entendiam quando estava escrito, por causa do contexto, né, eles conseguiam entender o que estava escrito ali. Mas as traduções, muitas vezes, elas se equivocaram, tentando passar para nós aquilo que estava sendo dito, muitas vezes por causa de as línguas não terem as palavras que tinham ali para poder explicar exatamente o que estava sendo falado, ou muitas vezes por um equívoco de uma tradução, por não entender justamente o que estava descrito no original. Ali a mulher explica no vídeo que a palavra mulher não é mulher, mas é fogo, e nos dá um contexto totalmente diferente do que significava esse rolo voando com fogo. É muito interessante, se você quiser, eu vou colocar o vídeo aqui, mas isso só faz a gente entender que para que a gente venha compreender a palavra, exige de nós um interesse, de nos debruçarmos nas Escrituras, de examinarmos as Escrituras, para que a gente compreenda de fato o que estava querendo ser dito para nós. E isso acontece aqui também. Então vamos lá. São estes os que vêm da grande tribulação. Bom, primeiro a gente vai pegar essa palavra tribulação. Se nós olharmos no contexto de que eu tenho feito vários vídeos explicando que nós já entramos nos selos, que os selos já estão sendo abertos,
que o selo começou a ser aberto em 2020, que os selos são as dores de parto, que as dores de parto elas são do primeiro selo até o sétimo, e que para que se inicie os últimos 7 anos da tribulação, ou a tribulação, a grande, né? Já vou explicar porque eu citei assim, ou a última semana de Daniel, ou os 7 anos da angústia de Jacó, porque a Bíblia dá outros nomes, aponta, né, de outra forma para esses últimos 7 anos do último reinado do homem na terra, que é o reinado do anticristo, para que se comece 7 anos, né, da grande tribulação, que estão descritos num rolo, aqui em Apocalipse fala sobre isso, no capítulo 5, dizendo que está descrito, é um pergaminho escrito por dentro e por fora, e que ele está fechado, este pergaminho, e tem 7 selos fechando eles. E quem poderia abrir só esse selo? Somente o Cordeiro. Então, o Cordeiro começa a quebrar o primeiro selo e ele quebra todos os selos. O que significa isso? Que para se iniciar os acontecimentos que estão descritos dentro deste pergaminho, ou os últimos 7 anos da angústia de Jacó, ou a última semana de Daniel, precisa se quebrar os selos. Então, os selos, eles eram o quê? Eles eram a garantia de que uma carta, algo que chegava para algum rei, um documento, ou qualquer coisa que era feito no passado, ia chegar de um lugar a outro, sem que ninguém tivesse acesso a ler o que estava descrito ali. Então, se colocava o selo real, né? Ou o sinete, existia um sinete que fazia-se carimbar aquela cera que era derretida, e aquele símbolo daquele rei, daquele líder, fazia com que a pessoa soubesse que aquilo ali não tinha sido lido, né? Ninguém tinha tido acesso às informações que estavam ali descritas naquele pergaminho, naquele livro, naquela escrita, né? É a mesma coisa aqui. É a mesma coisa. Então, para se iniciar os últimos 7 anos da grande tribulação, precisa se quebrar os selos. E os selos são as dores de parto. Eu tenho vídeos explicando sobre isso, não dá para explicar aqui, mas que se já se iniciou esses últimos 7 anos, né? Aliás, as dores de parto, que são os últimos 7 selos, os 7 selos, gente, que vão ser quebrados para que se abra o pergaminho e comece os últimos 7 anos, então significa que uma tribulação já começou. E tribulação, gente, este nome, a grande tribulação, ela não está na Bíblia rotulada como algo que é este nome que foi dado a ela, a grande tribulação. Nós é que colocamos assim, nós é que rotulamos estes últimos 7 anos de a grande tribulação. João, quando cita que a tribulação é a grande, ele está querendo dizer para nós que de todas as tribulações que a igreja viveu, esta seria a maior de todos os tempos. Por isso ele citou aqui no Apocalipse tribulação a grande, mas este contexto de a grande tribulação não é um nome que foi dado para os últimos 7 anos da angústia de Jacó. Nós é que rotulamos assim, pelo fato de lermos, né, o que está descrito e para citarmos, colocamos este contexto de grande tribulação. Vamos falar um pouquinho sobre tribulação. Vamos falar só um pouquinho sobre tribulação. A gente vai para... Só um minutinho. Aqui. Romanos no capítulo 5. Vamos falar um pouquinho sobre tribulação. É importante a gente explicar, né? Romanos no capítulo 5. Vai nos dar um entendimento de que tribulação é uma palavra usada em todo o contexto da igreja. A igreja sempre passou por tribulações, certo? Então, Romanos 5, do 3 ao 5. Romanos 5, do 3 ao 5. Vamos lá. E não somente isto, mas também nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Então, algo que anda junto com a igreja, em todo o contexto da história, a igreja já começou vivendo uma tribulação, e toda a história da igreja, a igreja viveu por tribulações. Então, a tribulação é uma palavra que anda ali, alinhada com a igreja. Então, viver uma tribulação, ou a igreja estar dentro de uma tribulação, não significa que estavam apontando que a igreja sempre esteve dentro da última grande tribulação, ou a tribulação a maior de todos os tempos, a grande, certo?
mas que a igreja sempre viveu tribulações, inclusive nessas dores de partos, onde os selos estão sendo abertos, a igreja está vendo tribulações e verá tribulações ainda, que vão ainda se, digamos assim, aumentar como as dores de parto aumentam, próximo da mulher chegar ao momento de dar à luz, né? Ela vai diminuindo o tempo e vai aumentando as dores. Assim, esta tribulação que a igreja do Senhor Jesus já está vivendo, como sempre viveu em todo o período da história, e vai viver até o momento do arrebatamento, ela também é uma tribulação em que a igreja estará vivendo, como todo o contexto da história. Vamos para Romanos 8 agora. Romanos 8, 35 ao 37. 8, 35 ao 37. Vamos lá. Aqui. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada é guerra. Aí pode uns dizer aqui, tá vendo como a igreja vai viver dentro do período da tribulação? Ela tá falando justamente o que vai acontecer, olha lá, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Mas isso daqui é o contexto de que a igreja sempre viveu. A igreja, dentro das suas tribulações, ela sempre viveu angústias de perseguição, de fome, de nudez, ou seja, de escassez, de perigo e de guerra, de espada, né? De ser morto por causa do nome do Senhor Jesus. Quantos países de perseguição a gente ouve falar em que os cristãos são mortos até hoje? Quantos têm sido mortos? Tem engrossado o caldo do número dos mártires de Apocalipse do capítulo 6, do 5º selo, né? Quantos têm sido mortos, já foram mortos? A igreja primitiva, quantos foram mortos? Todo o período da história, quantos cristãos foram mortos por amor de Jesus, sendo colocados como mártires? Então, a tribulação é algo que anda junto com a igreja, mas isso não significa que a igreja estará dentro dos últimos 7 anos da angústia de Jacó ou das últimas semanas de Daniel. Porque o que nos mostra na palavra, quando chama ela da última semana de Daniel, e Deus fala que é para... E o anjo, quando vem falar das 70 semanas, fala que é para o povo de Daniel, ou para o povo de Israel. E a angústia de Jacó significa que também é a angústia em que o povo de Israel, ou seja, Jacó, Israel, iria viver. A gente vê que este momento, ele é um momento de que Deus ele vai entrar em... Como é que eu vou dizer? Em juízo com o povo de Israel para que eles possam se arrepender e que eles possam reconhecer o seu Messias, porque Deus também vai salvá-los. Assim como a igreja, né, recebeu salvação justamente porque eles foram cegados para que nós tivéssemos direito também a alcançar salvação, eles também serão salvos. Mas eles passarão justamente porque negaram a Jesus, porque mataram a Jesus, porque não reconheceram o momento da sua visitação. Eles viverão esse último momento, que é o momento da angústia de Jacó. Aí a gente vai para o Salmo 107, 19, para a gente ver mais um textinho aqui. Salmo 107, 19. Aqui, 19. Então, na sua angústia, clamarão ao Senhor, e ele clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Então, a igreja, o povo de Deus, né, em todo um contexto de história, ele sempre viveu os momentos de tribulação. Então, esta palavra, ela não remete simplesmente, porque foi colocado tribulação, estavam falando que eles estavam vivendo dentro dos 7 anos da tribulação. Eu falei isso porque eu quero explicar para vocês, ponto a ponto, para que vocês venham entender o que eu estou querendo dizer. Mas aqui estava dizendo para nós que esses são os que vêm da grande tribulação. Está escrito no original grego, eu não estou mostrando textos aqui, porque eu já fiz vídeos mostrando dentro do original grego, né, descrito como que está escrito. Está escrito assim, que estão sendo tirados para fora da tribulação a grande. Entendeu? É isso que está escrito. Estão sendo tirados para fora da tribulação a grande, ou a maior de todos os tempos. Ou João queria dizer, eles estão sendo tirados para fora daquela que é a última tribulação, que é a última das tribulações, a grande tribulação, como nós, né, rotulamos ela. E aonde a gente entender por que dentro do original, quando está lá na tradução, está descrito que eles estão sendo tirados para fora?
Porque existe um verbo aqui, que foi traduzido aqui, são estes os que vêm da grande tribulação, que é o verbo ek, é o verbo ek, é o verbo do grego, ek, né? Que significa o quê? Eu vou ler para vocês aqui o significado deste verbo, certo? Eu já fiz vídeos falando sobre isso, inclusive eu tenho um videozinho curtinho no canal que chama-se Fora da Tribulação, que eu mostro esse contexto aqui. O que fala esse verbo ek, grego? Preposição primária denotando origem ou ponto de ação ou movimento que procede de dentro de, ou seja, é algo que está dentro está sendo tirado de dentro de algum lugar, dentro de, aí lugar, tempo, ou seja, de um lugar, sendo tirado para fora de um lugar, de um tempo ou de uma causa, literal ou figurativa, uma preposição que significa de dentro de por ou fora de. Então, quando eles traduziram lá do original grego, que eu falo para vocês, que eles estavam sendo tirados para fora da tribulação, então significa que eles estavam sendo tirados para fora daquele momento de tribulação que estava se encaminhando para o período da tribulação, a grande ou a maior de todos os tempos. Aí você me pergunta, mas como assim você tem essa explicação para dar? Gente, esta palavra, verbo ek, né, que é uma preposição primária, ele é a raiz no grego, a palavra raiz, para justamente a palavra que a gente conhece como igreja. No grego, a palavra eclésia se escreve ek, que é o ek, que é a raiz desta palavra, né? E depois outro K, E-K-K-L-E-S-I-A, eclésia. E eclésia significa o que no grego? Igreja. Só que esta palavra eclésia, ela não foi uma palavra que ela foi criada para igreja, para chamar a reunião dos servos do Senhor, ou algo figurativo, algo religioso. Esta palavra não foi criada para isso. Esta palavra ela já existia no grego, e o significado dela, ou seja, o significado desta palavra é chamados para fora. Por que esta palavra foi usada pelo Senhor Jesus para descrever aqueles que seriam os seus salvos? Porque nós, a igreja do Senhor, somos aqueles que são chamados para fora, fora da tribulação. E esta palavra, no grego, ela é usada para reuniões políticas, onde as pessoas do povo são chamados para fora de suas casas para se reunir em praças, para que venham falar da política, daquilo que eles não concordam, para que eles venham discutir aquilo que está sendo feito, né, mediante a justiça política do povo. Então, aqui não é algo que está nos remetendo a algo religioso, eclésia, mas sim a algo que era os chamados para fora de suas casas, para se reunirem politicamente. E o Senhor colocou este nome porque isso aqui é algo profético. Porque aqueles que são chamados de igreja ou eclésia, que seriam chamados para fora, eles seriam chamados para fora por Deus da grande tribulação. Chamados para Deus, os chamados para fora. Então, eu tenho um vídeo também que chama-se Profético, Eclésia, os chamados para fora. Vou colocar aqui no card também, que ali eu explico com detalhes, para quem não conhece, para quem não viu também esse contexto daquilo que eu já falei. Então, a gente está vendo aqui que, vamos ler como está descrito agora. Respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que são tirados para fora da tribulação a grande. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Mais um ponto aqui importante. Vamos ver aqui Apocalipse 22, que eu falei para vocês que eu ia ler, né? Apocalipse 22, por isso que ela tem um contexto muito importante, né? Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Apocalipse 22, 14 e 15. Apocalipse 22, 14 e 15. Vamos lá. Aqui. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem nas cidades pelas portas.
De fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então a gente vê aqui que Deus está separando um povo, que são aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, para receberem o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Que cidade é essa? A Nova Jerusalém, justamente a cidade que é chamada de esposa do Cordeiro. Por quê? Porque ali morará a igreja, os arrebatados, os que terão seus corpos transformados, os que são a esposa do Cordeiro, morarão na Nova Jerusalém. Esse é um assunto que a gente tem que explicar assim de forma longa, mas eu tenho um estudo do Apocalipse, onde eu tenho capítulo por capítulo, eu tenho lá Apocalipse capítulo 22, eu explico, né, alguns detalhes sobre isso, e tenho também o último, que é do estudo, que é as considerações finais, que eu explico muito sobre todo esse contexto, não dá para explicar tudo agora. Mas a gente está vendo que aqueles que lavam as suas vestiduras são aqueles que vão ter direito à árvore da vida e vão entrar na cidade pelas portas. Vamos continuar. Deixa eu ver aqui. Esquecendo no trono, sobre aqui. Razão porque se acham, agora é o 15, gente, 7:15. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Ou seja, aqui está dizendo para nós, porque eles estavam comemorando como na festa dos tabernáculos, porque o Senhor estava estendendo para eles o seu tabernáculo, ou a sua morada eterna, ou aqueles que estavam ali são aqueles que morarão eternamente com o Senhor, que tabernacularão eternamente com o Senhor, ou o Senhor tabernaculará eternamente com eles. Esta é a igreja do Senhor. Vamos continuar. Jamais terão fome, nunca jamais terão sede. Então a gente sabe que a igreja, em todo o contexto da história, ela passou por fome, ela passou por sede. Então aqui está dizendo para nós, olha, este povo aqui nunca mais terá fome. Então a igreja viu fome. Nunca mais terá sede. Então a igreja viu sede. Então a gente pode dizer, isso, todo o contexto da história, a igreja viu fome, viu sede, é verdade. Mas quando a gente analisa o próximo ponto, a gente vê que está falando para nós aqui dos últimos dias. Preste atenção. E não cairá sobre eles o sol e nem ardor algum. Isso significa que a igreja verá um exacerbado calor do sol, ardor do sol, calor do sol excessivo. Gente, o que está acontecendo nos últimos tempos? Com o sol, com o clima. As pessoas que estão analisando, que estão realmente ligadas nos acontecimentos, estão vendo que está tudo mudado. O clima está mudado, o clima está alterado. E existe calor que está acontecendo, que são calores que não são normais. Cada ano que passa, os verões, eles batem recorde de calor, né? De temperaturas. Agora mesmo está tendo verão no hemisfério norte e existem pessoas morrendo. Inclusive teve um caso lá na Arábia Saudita, né? Que as pessoas que estavam lá comemorando as festas deles lá na cidade de Meca, eles morreram muitas pessoas, centenas de pessoas morreram por causa do excesso de calor. Então, aqui também a gente vê excesso de calor, coisas que estão acontecendo que não são normais. Nós estamos em pleno inverno, né? Eu moro aqui na Baixada Santista, no litoral de São Paulo, e no inverno, por mais que o inverno não fosse tão frio, tinha anos que fazia mais frio, anos que fazia menos frio, mas sempre foi frio. Eu estou aqui, hoje está até um pouquinho mais fresco, porque choveu, mas eu estou com o ventilador ligado. Aonde, gente, em toda a história de tempos que eu me lembro de me entender por gente, que no mês de junho nós estaremos com o ventilador ligado, porque estaria calor. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi. Isso é algo para mim que cada dia nos mostra que as alterações climáticas, elas estão acontecendo e que a igreja do Senhor Jesus veria o calor do sol e que vai piorar, porque está dizendo que o ardor do sol aqui foi forte, mas a igreja não passará mais por isso, é porque nós estamos vendo e vamos ver piorar esses acontecimentos. E no que diz respeito à fome, à sede, e a todos os acontecimentos, quando a gente diz que os selos já estão sendo abertos, significa que a gente já está vendo, né, os acontecimentos. E quando a gente vai aqui para o terceiro selo, que é Apocalipse 6:5, que fala sobre, né, a caristia, porque este selo, muitos falam que é o selo da fome, mas na realidade, este selo é a abertura do selo da fome com a caristia. Se a gente vê aqui no 6, eu ouvi como uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. Ou seja, quando a alimentação ela diminui, ou a produção, né, ela fica mais escassa, o que acontece? Acontece a caristia dos alimentos. E não é isso que a gente está vendo, gente? Os alimentos se tornando mais caros.
Então ele é o início da fome com a caristia. Mas aqui mostra para nós que a igreja está na terra, sim, neste período, que os selos já estão sendo abertos, e esse terceiro selo já se abriu, ó. E não danifiqueis o azeite e o vinho. Azeite, símbolo do Espírito Santo, vinho, símbolo do sangue do Cordeiro. Azeite e vinho, símbolo da igreja do Senhor. Mas está dizendo para nós que mesmo com tudo que a igreja verá, a igreja não será danificada. Ou seja, por mais que a igreja veja fome, por mais que a igreja veja sede, por mais que a igreja veja o ardor do sol, o calor, por mais que vejamos esses últimos momentos de tribulação, que a igreja estará aqui na terra, porque dentro dos últimos 7 anos da tribulação a grande, a igreja não estará na terra, ou seja, esta aqui vai ser a tribulação que a igreja verá, a igreja não será danificada. Então a gente consegue perceber de forma muito específica aqui que esta é uma representação da igreja. Vamos continuar para a gente continuar aqui na leitura. Vamos entender. Bom, Deus estendeu o tabernáculo, a igreja viu a fome, viu o calor do sol, e a gente vai continuar. Versículo 17. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida. Então, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A gente vai agora eu vou abrir aqui, para Apocalipse no capítulo 21, para a gente ver sobre esse contexto que eu falei que o capítulo 21 explicava muita coisa, né? Ele fechava todo esse ponto, e a gente vai ler agora aqui, 21:2, vamos lá. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Ou seja, a Nova Jerusalém é a morada da noiva do Cordeiro, que é o esposo, né? Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles e eles serão o povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles, ou seja, vai tabernacular com eles para sempre. E lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que se assenta no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então a gente vê bem especificamente aqui que a palavra de Deus, que é fiel e verdadeira, nos mostra que realmente Deus ele está enxugando os olhos da igreja de todas as lágrimas. Mais um ponto que aponta para nós que essa é a igreja do Senhor. Gente, só um minutinho que eu já vou voltar. Voltei, gente. Deus abençoe. Desculpa ter tido que dar uma pausinha, mas tudo bem, né? Vocês não vão perceber pelo corte mesmo, mas eu precisei resolver um assunto. E, bom, eu já expliquei para vocês aqui, a gente pôde ver por cada ponto, né? Que nós mostramos aqui, que realmente estes glorificados, ou esta grande multidão de povos, nações e línguas, que está descrito aqui para nós no Apocalipse 7, versículo 9, a palavra nos aponta que estes são a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, aqueles que serão arrebatados, aqueles que serão, levados para a presença de Deus, para tabernacularem com o Senhor eternamente. A gente vai continuar, eu queria continuar agora falando sobre, porque a gente já viu aqui sobre uma primeira multidão, que Apocalipse fala, né? Que são esses daqui, uma multidão grandiosa de povos, nações, línguas, tribos, né? Povos, nações e línguas, que são apontados para nós aqui, que a gente viu todas as características que nos apontam que esta é a igreja do Senhor Jesus. Agora a gente vai voltar só um pouquinho aqui para Apocalipse 7:1, e fala aqui em Apocalipse 7:1, é a descrição dos 144 mil, certo? A gente sabe que a descrição dos 144 mil aqui nos aponta para algo interessante. Eu vou ler aqui do versículo 2 em diante, 7:2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais foram dados fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Aqui é mais uma multidão que está aqui descrita, né? Porque nós sabemos que 144 mil é uma grande multidão também, que está descrita para nós aqui em Apocalipse. A gente vai entender um pouquinho sobre este ponto aqui. Estes que Deus estava dizendo que era para o anjo, né? Esperar um pouquinho, não permitir que nada fosse danificado enquanto que eles não fossem selados, né?
A gente vai falar já já sobre o que significa este selo, né? Que eles vão receber na fronte, mas o que eu iria dizer para vocês? Que os 144 mil, aqui descritos, né, como aqueles que serão selados, eles são parte da igreja do Senhor Jesus. Muitos vão me perguntar, como assim? Bom, todos aqueles que vão servir como instrumentos do Senhor Jesus, né, dentro de um período, mesmo dentro já da grande tribulação, como é o caso deles, eles são pessoas que aceitaram Jesus, são pessoas que se converteram, fazem parte de um corpo, o corpo da igreja do Senhor Jesus. Ela é um corpo só, de pessoas que no decorrer da história aceitaram o Senhor Jesus como seu Salvador, lavaram as suas vestiduras, as alvejaram no sangue do Cordeiro e estão aguardando, assim, como cada um de nós, né, esta salvação que nos foi prometida por Deus, por Senhor Jesus, porque Ele disse, né, que viria nos buscar e nos levaria para estarmos para sempre com Ele. Bom, se é tudo parte de um corpo só, o que está querendo dizer para nós aqui que estava acontecendo neste momento? Então, Deus aqui, neste momento, Ele estava olhando para todo um corpo de pessoas, de uma grande multidão, de povos, nações, línguas, tribos, né? E Ele fez o que aqui? Ele separou, ou Ele revelou, no meio da sua igreja, 144 mil que foram separados de uma só nação, que são da nação de Israel, está descrito para nós aqui. Então, eu vi o número dos que foram selados e eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, dentro de um contexto de povos de todas as nações, uma parte de que significa 144 mil da nação de Israel, de todas as tribos, das 12 tribos de Israel, foram separados para um propósito. Então, Deus desmembrou de uma multidão grandiosa de todas as nações uma quantidade de pessoas e selou-as para um propósito, que é o propósito que a gente vai continuar explicando. Então, é como se aqui Deus estivesse dentro do corpo da igreja, fazendo com que fosse revelado aqueles a quem Deus daria este propósito de estarem aqui dentro do período da grande tribulação. Então, assim como a igreja, a noiva, que são aqueles que a gente viu ali no 7:9, vão ser tirados da terra e vão estar diante do trono de Deus e do Cordeiro, e ali eles estarão se ataviando, se preparando para esta salvação, para este casamento, para estas bodas do Cordeiro. Estes aqui também serão levados, serão selados de uma forma específica, para que também venham participar de um propósito dentro da tribulação. Então, eles voltarão para este propósito. Eu vou ler com vocês Apocalipse 14:1, que também fala dos 144 mil, para a gente ver. É a mesma multidão, de 144 mil pessoas, que aqui também no capítulo 14 fala. Fala por quê? Porque aqui eles já estão num propósito, ou já estão sendo apontados como quem está sendo preparado para um propósito, certo? Então, 14:1. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil, tendo na fronte escritos o seu nome e o nome de seu pai. Então, aqui está dizendo para nós o que foi o selo que eles receberam, certo? Eles receberam um selo na fronte, e este selo era o nome de Deus Pai e o nome do Senhor Jesus, né? Aquele novo nome, né? Que o Senhor Jesus tem, que vai estar na testa dos 144 mil. A gente já fala sobre isso já, vamos continuar. Aqui está falando que eles estavam sobre o Monte Sião. A gente sabe que existe um Monte Sião, que é o Monte Sião da cidade de Jerusalém terrena, né? Que é justamente o monte que está dentro da cidade de Jerusalém, que é o Monte Sião, que representa este Monte Sião da cidade de Jerusalém celestial. Então, Jesus estava com os 144 mil sobre o Monte Sião da cidade de Jerusalém celestial, ou um Monte Santo celestial. Por que você fala isso? Porque a gente vai continuar lendo e a gente vai ver que eles não estavam na terra aqui, mas eles estavam diante do trono de Deus e eles estavam sendo preparados para um propósito, certo? Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciões. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Então está dizendo para nós aqui que o cântico foi ensinado
para eles e só os 144 mil puderam aprender. Então não eram só eles que estavam lá, mas eles estavam separados para um propósito. E este cântico que eles estavam aprendendo provavelmente é algo que diz respeito à missão que os 144 mil terão aqui na Terra, quando voltarem para a Terra já dentro dos últimos 7 anos para cumprirem este propósito. Então, são estes os que não se macularam com mulheres, ou seja, sem máculas, sem manchas, sem rugas, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Não se macularam com mulheres não quer dizer que eles eram virgens no sentido humano, físico, porque a Bíblia compara a igreja do Senhor Jesus como uma mulher, certo? E aqui eles também não se macularam com mulheres. A igreja ela é comparada com mulher, mas a igreja que não condiz com a vontade de Deus também é comparada com a mulher prostituta. A mulher prostituta é a igreja corrompida ou a religião corrompida. Então aqui está falando para nós que eles não se corromperam com as religiões, eles não se corromperam com as igrejas caídas, eles não se deixaram corromper pelos ensinos enganosos, mas manteram-se firmes e fiéis, lavados e sem mácula diante de Deus, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. Isso nos mostra mais uma vez que esses 144 mil que serão tirados de um corpo só da igreja e serão separados e selados para um propósito, são parte da igreja, ou seja, seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá, e assim continuarão sendo, né? Representantes do Cordeiro aqui na terra. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Lembrando que quem é a primícia do povo de Deus na terra? O povo de Israel. O povo de Israel é a primícia de Deus na terra. Então, quando chama aqui os 144 mil de todas as 12 tribos de Israel de primícias, está dizendo para nós que o primeiro povo a qual o Senhor chamou dele, que foi o povo peculiar, que Deus preparou para ele, foi o povo de Israel. A igreja, ela veio depois, certo? Foi estendido para nós essa bênção de também passarmos a ser chamados de filhos de Deus. Mas quem entrou como primícia foram eles, foram o povo de Israel, e eles são das 12 tribos de Israel. E muitos provavelmente nem sabem, porque nós temos que nos lembrar que 10 tribos, elas se perderam no meio da história. As 10 tribos de Israel, que era Israel, que foram levados cativos para a Síria e que se perderam no meio da história. Então, no meio das nações, existem pessoas que são das 12 tribos de Israel e que nem sabem. E tudo isso tem um propósito. Deus tem um propósito também para isso, porque ele queria manter escondido estes dentro da igreja, no contexto de um corpo, que seriam selados para um propósito, né? Porque Deus tem um propósito para eles em que, quando eles estiverem aqui, com este selo de Deus, mostrando que pertencem ao Senhor, eles não poderão ser tocados. Mesmo estando dentro do último reino, que é o reino do anticristo, eles não poderão ser tocados. Então, e não se achou mentira na sua boca, e não tem mácula. Não se macularam e não tem mácula. Lembrando que seres humanos nenhum são livres de pecados, certo? Não existem super seres humanos. Esses aqui são os super seres humanos, os super homens do Senhor. Não, todos nós somos pecadores. A Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que faz com que eles sejam representados dessa forma aqui? Justamente eles terem sido lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Se tornaram castos, se tornaram sem máculas, se tornaram lavados, se tornaram puros. Por quê? Porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Então, esses aqui, que são os 144 mil, são parte da igreja, mas só que são parte das 12 tribos de Israel, que serão separados neste momento para um propósito. Então, a gente está vendo aqui que no momento em que a igreja do Senhor Jesus será arrebatada, Deus primeiro pega eles, revela dentro deles os 144 mil, sela eles para um propósito, leva eles para aprenderem um cântico diferente nos céus, e a igreja ela é levada também de vestiduras brancas de todos os povos, tribos, línguas e nações para estarem diante do trono, porque ali estarão tabernaculando com o Senhor para todo sempre. Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou explicando para vocês. Nós vamos continuar vendo mais uma turma aqui que é apontada para nós dentro do livro de Apocalipse. A gente vai dar nomes a cada grupo de pessoas que é apresentado aqui. Então a gente vai para Apocalipse 15, 2. Mais uma turma aqui sendo vista.
Vi como que o mar de vidro mesclado com fogo, e os vencedores da besta e da sua imagem. Lembrando que este mar de vidro mesclado com fogo está diante do trono de Deus também, certo? Quando a gente vai lá para o capítulo 4 de Apocalipse, lá está dizendo para nós que diante do trono tem um mar de vidro. Um mar de vidro. E eles estão sobre este mar de vidro mesclado com fogo, olha só. E eles são quem? Os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Gente, vamos reparar alguns detalhes aqui. Primeiro, está sendo especificado para nós que eles venceram o anticristo, venceram a sua imagem, venceram a sua marca, ou seja, não aceitaram a sua marca, e estão diante de Deus justamente por terem negado, né, o propósito e a investida do anticristo, de eles servirem a ele. Mas está dizendo para nós aqui que eles não estão vestidos de vestiduras brancas. Isso não significa, gente, que eles não são salvos. Mas aqui não especifica para nós vestiduras brancas, ó. Eles estão aqui, os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se acham de pé sobre o mar de vidro, tendo harpas de Deus na mão, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e admirável são as suas obras. E aí continua, né? A gente vê aqui que esta quantidade de pessoas aqui não diz que é uma multidão, né? Diz que viu, vamos ver aqui, os vencedores, não diz a quantidade de pessoas que são, mas que são pessoas que vieram de dentro da grande tribulação, porque estes aqui estiveram diante do anticristo, estiveram diante da sua imagem, estiveram diante da sua marca, e tiveram que negar para estarem aqui nos céus, no mar de vidro mesclado com fogo, diante do trono de Deus. Então, estes aqui são aqueles que vieram da tribulação. Mas como que eles vieram da tribulação? Porque aqui não está dizendo para nós nem que são almas, aqui não está dizendo para nós que estão vestidos de branco, aqui não está dizendo para nós nada a não ser que viu os vencedores. Vencedores, simplesmente. Eu vou separar para vocês aqui, lendo no texto, 2 tipos de vencedores que venceram o anticristo, a sua imagem, a sua marca, que estão descritos dentro do período da tribulação e que aqui provavelmente estavam diante do trono. As duas turmas, ou as duas qualidades de pessoas. Eu vou ler para vocês aqui, a gente vai voltar para Apocalipse 14, e eu quero ler para vocês aqui Apocalipse 14. Eu vou começar no 10, 14 e 10, só para vocês entenderem, tá? Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Eu vou ler o versículo 9, porque eu quero que vocês entendam. Seguiu-se a este o outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta, vencedores da besta, e a sua imagem, vencedores da sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, vencedores da marca na fronte e na mão, ou seja, não são aqueles que estavam apontados lá, que está falando de um povo que aceitou. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre. Então, estes que participaram de todo o propósito do anticristo, eles beberão do cálice da ira do Senhor, que está aqui, descrita mais abaixo, e eles serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não terão descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta, da sua imagem, e quem quer que receba a sua marca, a marca do seu nome. Então aqui está dizendo para nós que este povo que recebeu toda esta marca, que adorou a imagem da besta, que adorou a besta, que eles não terão salvação, que eles receberão a ira de Deus. Mas o que tem a ver com aquele povo que estava lá agora, que a gente leu no capítulo 15, diante daquele mar de vidro mesclado com fogo? Aí a gente vai para o versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, aqueles que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus, está dizendo para nós aqui que eles tiveram uma perseverança. Eles perseveraram em seguir ao Senhor, em obedecer ao Senhor, e ter as suas fés mantidas no Senhor Jesus, mesmo diante da situação de serem colocados diante aqui deste contexto de todo o propósito e projeto do anticristo, de adorar ao anticristo, de adorar a sua imagem, de receber a sua marca, e eles perseveraram em crer no Senhor. E por causa deles ter perseverado, o que aconteceu com eles? Vamos continuar no versículo 3. Então, ouvi uma voz do céu dizendo: escreve,
Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então está dizendo para nós aqui que por causa de perseverarem, muitos morreram. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Então eles são bem-aventurados, porque morreram no Senhor, perseverando em crer no Senhor e em não participar do propósito e nem das obras e nem dos projetos do reino do anticristo. Então a gente sabe aqui que tem uma turma de vencedores que venceram, mas que para vencer eles precisaram entregar as suas próprias vidas à morte, certo? Vamos continuar. E aí tem mais uma turma aqui, ó. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando com grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já está madura. Então aqui está mostrando para nós que existia na terra, neste período aqui, em que os mortos em Cristo estavam, os mártires em Cristo estavam ainda sendo produzidos dentro do período da grande tribulação, porque perseveraram e creram no Senhor e negaram o anticristo, e que existia aqui uma ceifa também. Pessoas que, de certa forma, também estavam perseverando em fugir da presença do anticristo para não aceitar os seus propósitos, e por causa disso também pagaram o preço, né? E que estavam o quê? Prestes a ser ceifados. O que é ser ceifado? Ser colhido. A foice é para colher. Os agricultores usam a foice para colher. Muitos falam que isso aqui é o arrebatamento da igreja. Mas vamos parar e vamos pensar. Se Paulo, quando fala do arrebatamento da igreja, ele diz que os vivos de modo nenhum precederiam os que dormem, que os mortos em Cristo ressuscitariam primeiro e nós, os que estivéssemos vivos, seríamos arrebatados com o Senhor nas nuvens do céu, a encontrar o Senhor nos ares. E muitos falam, não, porque o Senhor Jesus não vai voltar 2 vezes. Mas aqui, o texto de Paulo nos afirma que as pessoas que serão arrebatadas encontrarão com o Senhor nas nuvens, no céu. O Senhor Jesus não virá aqui na terra buscar eles. As pessoas serão levadas até o céu. Mas tudo bem, as pessoas dizem, esse aqui é o arrebatamento. Mas cadê a ressurreição dos mortos? Para esse arrebatamento. Aqui falou dos mortos, que estavam morrendo no Senhor, que estão lá diante do trono, e no Apocalipse 15, 2. Mas aqui está falando de uma ceifa, mas não está falando de um arrebatamento, de uma ressurreição dos mortos. Então aqui quebra o contexto de que aqui seja o arrebatamento da igreja. Por mais que muitos queiram crer que gente. Mas aonde a gente vai encontrar estes que estão morrendo aqui no Senhor e que estavam também lá diante do trono, diante do trono de Deus lá no mar de vidro, que eram vencedores, que ele está dizendo que estavam os vencedores. Provavelmente aqueles que foram arrebatados, mas não transformados com corpos glorificados, e aqueles que estavam mortos, estavam diante de Deus. Aí a gente vai para Apocalipse no capítulo 20 e a gente encontra algo que nos aponta para confirmar que não tem como. Vamos pensar. Apocalipse no capítulo 20, no versículo 4. Presta atenção. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles dos quais foi dada a autoridade para julgar. Vi ainda a alma dos decapitados. Então aqui está dizendo para nós, bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor. Como que eles morreram? Qual foi a morte que eles foram submetidos? Podem ter morrido de outras formas? A Bíblia não fala. Mas a Bíblia está dizendo para nós aqui, que aqui estava diante do trono lá, desses aqui que foram colocados para julgar, a alma. Então eles eram almas. Almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Lembra que eles guardaram o testemunho de Jesus e a fé, o testemunho da palavra de Deus e a fé em Jesus? Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, nem receberam a marca na fronte e na mão, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqui eles estavam sendo o quê? Ressuscitados. Eram almas que estavam diante desses tronos que receberam autoridade para julgar e estavam sendo ressuscitados. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então era uma ressurreição dos mortos. De quem? Dos que morreram dentro do período da tribulação, os decapitados. Então é essa que é a ressurreição que a Bíblia fala, que serão os mortos que se ressuscitarão primeiro. Tá bom, mas por que não está mostrando aqui que estavam todos os mortos de toda a história dos cristãos?
junto com os decapitados, para serem ressuscitados. E outra coisa, gente, aqui está acontecendo isso depois, no final já do juízo de Deus sendo derramado, quando Cristo já tinha vencido o anticristo, a sua imagem, o falso profeta, já tinha lançado eles aqui, ó, no 19:21. No 19:20. Mas a besta foi aprisionada, e com ele o falso profeta, que com sinais feitos diante dele, seduziram aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. E os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. Então aqui o anticristo já estava no lago de fogo, o falso profeta já estava no lago de fogo, os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então o Senhor já tinha feito juízo, já tinha matado eles com a espada que sai da sua boca. E aí, aqui não tem como esse arrebatamento, essa ressurreição acontecer depois, porque aqui, ó, então vi descer do céu um anjo, na continuação do capítulo 20, que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e prendeu ele por 1000 anos, ou seja, ele prendeu ele durante o milênio. Então aqui já estava apontando-se o início do milênio. Prende-se Satanás, julga-se lá diante do trono aqueles que tinham sido decapitados para fazer com que eles ressuscitassem, para viver e reinar com Cristo por 1000 anos. Então aqui já era sobre o milênio. Os 7 anos da tribulação já tinham terminado. Mas, meu Deus do céu, se aqui estava tendo a ressurreição dos mortos, que vem primeiro, né, isso que Paulo falou, antes daqueles que estivessem vivos serem arrebatados, como é que o arrebatamento está acontecendo depois do juízo, se o Senhor Jesus, quando desce aqui no capítulo 19, 11, viu os céus abertos e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. E os seus olhos são como chama de fogo, e aí vai explicar tudo aqui que o Senhor Jesus está vestido com um manto tinto de sangue, o seu nome se chama Verbo de Deus, e seguiam-lhe os exércitos que há no céu, montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisará o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Deus descendo para a ira, Deus com a espada saindo da sua boca, que foi a que ele matou lá no finalzinho do capítulo 19, o restante jogou o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, e depois, na sequência, que Satanás foi amarrado, e depois, na sequência, que se ressuscitou os decapitados. Então, ali não pode ser a ressurreição para o arrebatamento, porque eles já estão descendo aqui com o Senhor, vestidos de brancos. Aí eu já ouvi dizer, mas esses aqui são os anjos. Mas aqui está sendo bem específico, ó, vestidos de linho finíssimo, branco e puro. E aí a gente vai aqui de volta para o 19:8, pois foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Ato de justiça dos santos. Então, aqui os santos estavam vestidos de branco, linho finíssimo, porque eles receberam isso. E eles estavam descendo com o Senhor na sequência. Então não podia ser aqueles lá, os mortos em Cristo sendo arrebatados, para acontecer o arrebatamento da igreja na sequência, sendo ressuscitados, né? Para acontecer. Gente, vamos acompanhar o contexto. Tem gente que não acredita que o livro de Apocalipse está numa sequência, mas está. E como que você me aponta isso? Para começar, porque todas as coisas que acontecem estão numeradas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Significa que é uma sequência. Ah, mas não tem nada a ver. Pode acontecer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de uma coisa antes da outra. Tudo bem, se vocês quiserem olhar por esse ponto. Mas quando a gente olha, certo? Descrito na palavra, os 3 ais, que é o primeiro ai, o segundo ai e o terceiro ai, a gente vê ali sim, mostrando para nós que o Apocalipse, ou o livro do Apocalipse, ou os últimos 7 anos da tribulação, os acontecimentos dentro deste período, estão sim numa sequência. Existe o primeiro ai acontecendo, existe o segundo ai acontecendo e existe o terceiro ai acontecendo. O segundo ai acontece justamente quando as 2 testemunhas são mortas. O primeiro ai, se eu não me engano, depois que acho que a 6ª trombeta é tocada, se eu não me engano, e depois tem o terceiro ai, que é o do juízo. Eu não vou procurar agora, mas é só vocês pesquisarem os 3 ais e verem onde eles estão descritos e ver se estão contados como 1, 2 e 3 ais, o primeiro, o segundo e o terceiro ai, é porque é uma sequência. É simples assim.
Eu tenho um estudo do Apocalipse falando, sim, que o livro de Apocalipse está numa sequência. Todo o contexto do que acontece dentro desses acontecimentos especificados no livro de Apocalipse estão numa sequência. E essa sequência nos mostra e nos aponta os acontecimentos da forma que elas estão diante aqui da palavra do Senhor. Vamos continuar? Bom, a gente já achou aqui as multidões, certo? A gente já achou as multidões e a gente já viu que os que estão em Apocalipse 15 são aqueles que estão dentro da tribulação. Ali estão os dois grupos de vencedores. Os que foram tirados num arrebatamento secundário ou numa ceifa secundária e os que morreram em Cristo. Só que os que morreram em Cristo estavam como almas e os outros estavam com corpos. Corpos, mas não glorificados. Corpos provavelmente abençoados, mas não corpos glorificados como a igreja vai receber. E esses que estavam lá, eles são aqueles que participam das bodas do Cordeiro como convidados, como está escrito aqui em 19. Ó. Quando a gente lê o versículo 6, a gente vê aqui a noiva. Ó. Quer ver? Então ouvi uma grande voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como forte trovão, dizendo, pois reina o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. No 7, alegremos-nos e exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e cuja esposa, aqui ela já era esposa, a si mesmo já se ataviou. Então, se ela já era esposa, é porque o casamento já tinha sido consumado. Eu tenho um vídeo que eu explico que a consumação deste casamento representa justamente o momento em que os salvos serão julgados no julgamento do Cordeiro. E esse julgamento será para quê? Para que recebam galardões. Justamente os galardões serão o cumprimento, né? Que o casamento de Deus com a sua igreja, ali, quando os galardões tiverem sido distribuídos, será que eles vão estar concluindo ali o propósito de consumar o casamento. Então aqui ela já era esposa e ela estava indo para a ceia das bodas do Cordeiro. E aí diz aqui para nós assim. No 9. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então vai ter aqueles que vão ser chamados para esta ceia das bodas do Cordeiro com a sua esposa. Então a esposa está lá ceando com o noivo, com o Cordeiro, e existem aqueles que são chamados ou convidados, que serão aqueles que irão, sim, estarão lá, estarão nos céus, irão depois, que a gente vê aqui que os mortos morrerão em Cristo Jesus e haverá uma ceifa antes de se iniciar o juízo de Deus. Eu tenho vídeos falando sobre isso, não dá para explicar tudo, gente, o vídeo vai ficando grande, né? Se eu quiser explicar tudo, mas a realidade é essa, que existem aqueles que estarão, sim, participando da ceia das bodas do Cordeiro, mas não são a igreja, não são a esposa do Cordeiro, não são a noiva do Cordeiro que se tornará esposa, né? Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa para explicar aqui, ou se eu já expliquei tudo. Vamos ver. Eu quero falar para vocês sobre a festa dos tabernáculos. Lá em Zacarias 14, a gente vai lá para Zacarias 14, eu acho importante falar, para só mais uma confirmação. Zacarias 14, eu vou ler aqui do versículo 16 em diante, aqui. A glória futura da cidade de Deus. Se a gente ler o 14 aqui do 1 ao 15, a gente vê que está falando justamente sobre o juízo de Deus, ó, o juízo sobre Jerusalém e os seus opressores. Aqui está falando sobre o juízo de Deus, do 1 ao 15. E aí depois a gente vê aqui a sequência. Todas as nações que restarem todos os restantes que restarem de todas as nações, ou seja, aqueles que ficarem vivos de todas as nações que vierem contra Jerusalém, ou seja, as nações vão vir contra Jerusalém, vão participar da guerra junto com o anticristo, mas vai ter aqueles que vão restar que não vão ser aqueles que vão. São das nações, mas não vão juntos, são um povo, né? Vai sobrar pessoas vivas, ó. Contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Então, quando estiverem dentro do milênio, a festa que será comemorada de ano em ano será a festa dos tabernáculos. Por que a festa dos tabernáculos? Justamente porque quando o povo, num contexto geral, tanto a igreja, que é a esposa do Cordeiro, dentro do milênio, como aqueles que serão
ressuscitados, os decapitados, para viverem e reinarem com Cristo por 1000 anos, como estes que se tornarem vivos, entrarão dentro do milênio e terão que ir adorar o Senhor na festa dos tabernáculos, porque eles estarão tabernaculando com o Senhor no reinado de 1000 anos do Senhor Jesus aqui na terra. Então é bom especificar isso, porque o tabernáculo de Deus vai ser estendido neste milênio para outras pessoas que não estarão como a igreja, que vai reinar com Cristo, junto com ele com cetro de ferro. Não é o que fala em Apocalipse? Fala em Apocalipse nas cartas às igrejas e fala em Apocalipse 12, que o filho varão vai reinar com Cristo com vara de ferro. Ou seja, o Senhor Jesus vai reinar com vara de ferro e os que são a sua noiva também vão ajudar a reinar com vara de ferro. Ou seja, a igreja ou a esposa vai reinar juntamente com Cristo dentro do milênio. Sobre quem? Sobre os povos que estarão lá. Por que vai ter pessoas que dentro do milênio, no final do milênio, vão ser assediadas pelo diabo quando ele for solto, no fim do milênio, né? Que ele vai ser solto no finalzinho, como diz a palavra, que é necessário que ele seja solto. Por que vão ser assediados? Porque vão ter pessoas lá que ainda, humanamente falando, vão ser capazes de pecar e vão aceitar serem assediados pelo diabo. Por isso vão existir dentro do milênio essas pessoas. A gente vê, a gente acha na Escritura que entrarão pessoas lá, que serão aqueles que vão restar dos povos, né, que estarão na terra vivos ainda, que das nações que se levantaram contra Deus. Eles não se levantaram, mas eles fazem parte dessas nações. Então vai estar a igreja, ou a esposa, vai estar o povo de Israel, vai estar aqueles que ressuscitarão, que foram decapitados, vai estar aqueles que foram tirados nesta cefa e provavelmente voltarão nos seus corpos também, e vai estar este povo. Então a gente vê um contexto completo aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu tive aqui todo um desenrolar da palavra para mostrar para vocês cada turma, né, que é especificada aqui no Apocalipse, de pessoas, de multidão de pessoas ou de junção de pessoas, que a Bíblia explica claramente aqui, numa sequência, quem são. Eu espero que vocês tenham entendido. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima.